Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse que é o 16º dia, estamos começando a segunda metade aqui da nossa série CEA em 30 dias e agora a gente vai falar de alguns produtos específicos aqui derivativos, tá? O primeiro deles é o futuro de cupom cambial. Como a gente já dito, é o contrato futuro, tá? E ele é sobre alguma coisa, esse aqui é o contrato futuro sobre cupom cambial. Mas o que é cupom cambial, né? É a diferença, como está escrito aqui, ó, a diferença entre a taxa de juros e a variação cambial. E por que diferença está entre aspas? Porque nesse caso, a gente não faz a diferença de um menos o outro. A gente tem que usar aquele fator. Então, vou usar 1 mais a taxa de juros dividido por 1 mais a variação cambial. Isso aí vai me dar 1 mais alguma coisa. Se eu quiser diminuir 1, eu acho exatamente quanto é que é o cupom cambial. Então, olha só. Imagina que eu tenho uma LTN aqui com 3% ao ano e uma variação cambial de 15% ao ano, tá? Então, isso aqui seria o caso de, por exemplo, um estrangeiro veio aqui para o Brasil e aplicou em pré-fixado. Esse cara, ele pegou os dólares dele, converteu em reais, e aí ele botou esses reais numa LTN. Recebeu 3% em reais, vamos dizer que esses dólares deram 1 milhão de reais. Recebeu 3%, vai ter 1 milhão e 30 mil no final, e aí ele vai converter esses 1 milhão e 30 mil de volta para os dólares dele. Só que, se a taxa de câmbio tiver subido, esse 1 milhão e 30 mil, dependendo do quanto ela tiver subido, ele vai estar perdendo em dólar. Então é isso que o cupom cambial mostra retratar e, dependendo do que o estrangeiro for fazer, ele pode se proteger dessa variação da taxa de câmbio para poder realmente ter um ganho efetivo em dólares, tá? Então olha o que aconteceu nesse caso. O cupom cambial aqui seria 1,03, que é 1 mais 3%, dividido por 1,15, que é 1 mais 15% da variação cambial, menos 1. Isso aí, fazendo a conta, vai me dar 10,43 negativo de cupom cambial. Então esse estrangeiro que fez essa operação, na hora que ele for converter para dólares, ele vai estar perdendo 10%. Então ele acha que ganhou, né, porque aplicou num pré-fixado aqui, mas não, ele vai estar perdendo 10%. Então o que ele faz para poder se proteger disso? Lembra que os derivativos podem ser usados para proteção? No caso das opções, a gente falou da put, por exemplo, que era o equivalente ao seguro de um carro. Então, entenda que o comprador, né, o dono de um carro, ele compra o seguro para poder ter uma proteção. Então, isso é feito com a put também. O dono de uma ação, ele compra uma put para poder proteger aquela sua carteira de ações, tá? Nesse caso aqui, o que o estrangeiro pode fazer para se proteger dessa variação negativa, né, quando a variação cambial for muito grande e o rendimento dele aqui em reais for baixo? Olha, se a variação cambial está no denominador, ela vai ter uma relação inversa com o meu cupom cambial. Isso significa o quê? Que quando a variação cambial é para cima, quando ela aumenta, o câmbio sobe, o meu câmbio cambial cai, o meu cupom cambial cai. Então eu tenho que ganhar, olha só, esse estrangeiro ele tem que ganhar com alguma coisa que está caindo, ele tem que apostar na queda. Lembra que mercado futuro, derivativos, era apostar na queda, a gente traduzia por vendido? Então ele vende cupom cambial para se proteger disso. E a mesma coisa para o lado contrário. Quando a variação cambial é negativa, ou seja, se o câmbio cai, sai de R$ 5,00 para R$ 4,00, o câmbio caiu, o cupom cambial vai ter subido, porque essa parte aqui vai diminuir, o denominador vai diminuir, e o cupom cambial, a fração, vai acabar aumentando. Para ele ganhar com algo que está subindo, o que ele tem que fazer? Ele tem que comprar cupom cambial, tá? Então repara que a variação cambial e o cupom cambial tem uma relação inversa, então quando o câmbio sobe, ele tem que vender cupom cambial, e quando o câmbio desce, ele tem que comprar cupom cambial, certo? Para se proteger dessa variação. Próximo, é o futuro de DI, é um futuro de taxa de juros, tá? Então olha só, imagina que um fundo, por exemplo, ele está aplicado em taxas pré-fixadas, e a gente já viu que quando essa taxa sobe, o preço do título cai. Então o fundo ele não pode simplesmente vender porque ele acha que a taxa vai subir, ele só vai vender se ele tiver resgate. Mas como é que ele faz para se proteger caso essa taxa suba? Ele teria que ganhar com a taxa subindo, né? O título ele cai, ele perde. Como é que ele faz para poder ganhar com a taxa subindo? Como é que ele se protege disso? Ele compra taxa, um contrato que é apostar na taxa de juros, que é exatamente o contrato de DI. Então, é o que eu coloquei aqui, ó. A proteção para um título pré, eu comprando ou vendendo taxa de juros. Então, nesse caso aqui, imagina que tem a mesma LTN lá de 3%, que ela vai para 4%. Se esse fundo tomar um resgate lá nessa situação, ele vai ter um prejuízo.
O que ele vai ter que fazer para poder se proteger dessa situação? Ele compra a taxa, que é a mesma coisa que comprar um contrato de DI, porque eu coloquei aqui em azulzinho, ó, comprar DI ou comprar taxa. O contrato de DI, lembra que os contratos futuros eles são padronizados, né? O contrato de DI, ele vale R$100 mil no vencimento, tá? Então é isso que eu coloquei aqui. Então, como você está comprando taxa, você não está comprando preço, você está comprando taxa. Ou inversamente o preço, tá? Mas vamos olhar para a taxa que fica mais fácil. Como você está comprando taxa, se a taxa subir, eu que estou comprado no DI, eu ganho. E se a taxa subir, eu que estou vendido no DI, vendido significa o quê? Eu estava apostando que ia cair, mas ela acabou subindo, eu vou perder dinheiro. E agora ao contrário, se a taxa cair, quem estava comprado, estava apostando que a taxa ia subir, esse cara vai perder. E quem estava apostado que a taxa ia cair e ela de fato cai, esse cara ganha a aposta. Então quem está vendido ganha. Beleza? Vamos para o próximo. Futuro de Ibovespa. É um futuro de índice Ibovespa. Então imagina novamente uma situação de um fundo, que é um fundo passivo de Ibovespa. A gente vai ver o que é isso mais para frente, quando a gente estudar fundos. Mas basicamente é um fundo que replica o índice Ibov. Tá? Imagina que esse fundo lá na sua área de análise fez uma análise de que o Ibov realmente vai tomar um tombo aí nos próximos meses ou nos próximos dias. E ele quer se proteger disso. Por quê? Na hora, ele não pode simplesmente vender, porque ele é um fundo passivo, ele tem que replicar, tá? Mas ele quer se proteger dessa queda. Se ele tomar um resgate, se for solicitado um resgate lá na hora que estiver caindo, ele pode realmente ter um prejuízo. Como é que ele faz para poder se proteger? Ele precisa ganhar com alguma coisa que está caindo com a queda do Ibov. E aí é por isso que existe o contrato futuro de Ibovespa. Então, olha só. No longo prazo, o fundo acredita que a carteira que o Ibovespa vai se valorizar. Então, por isso que o fundo existe, está constituído, porque ele acredita que o Ibov vai subir, ele e os seus cotistas vão ganhar dinheiro. Mas no curto prazo, ele fez análise e disse que vai cair. Como é que ele se protege? Ele pode vender, né? Se está caindo, ó, e ele tem que ganhar com essa queda, ele pode vender o contrato de Ibovespa futuro. E esse contrato ele é em pontos, assim como o índice, sendo que cada ponto equivale a R$1. Tá? Então, um contrato no patamar de 110 mil pontos é um contrato de R$110 mil. Beleza? Então, olha só. Isso também é uma forma de eu replicar os ganhos do Ibov sem ter que comprar todos os papéis. Por quê? O derivativo ele vai seguir o ativo. Então, o futuro de Ibovespa ele segue o índice Ibovespa. Então, se o índice Ibovespa estiver subindo, o futuro de Ibovespa vai subir também. Tá? Então, se eu quiser ficar apostado em Ibovespa sem ter que comprar cada uma das ações da carteira, eu posso simplesmente comprar um contrato futuro de Ibovespa. São estruturas diferentes quando eu compro a carteira, as ações, e quando eu compro o contrato futuro, tá? Mas, basicamente, você está exposto ao índice Ibovespa subir ou cair. Se ele subir, você ganha, já que você comprou o contrato futuro, e se ele cair, você perde. Beleza? Mas, voltando aqui ao caso do nosso fundo, né? Ele estava querendo se proteger da queda, então ele tem a carteira vai perder valor porque ele está com os papéis lá em mão. Mas em compensação, como ele vendeu o contrato futuro, ele vai ganhar no contrato futuro. Então pode ser que isso aí tenha um equilíbrio, tá? Então, resumindo, se o índice Ibovespa sobe, quem estava comprado no índice futuro, lembra, comprado apostou na alta e acabou subindo, esse cara que está comprado ganha. E o que está vendido, perde. Mesma coisa quando eu olho para a variação contrária. Se o índice Ibovespa está caindo, quem estava comprado, apostando que ia subir, acaba perdendo, e quem está vendido acaba ganhando, apostou que ia cair e de fato caiu. Beleza? Essa aula aqui, a ideia era explicar um pouco mais de alguns contratos futuros, tá? Para que vocês tenham uma noção de como que é montada essas operações de proteção. Elas são bem importantes porque são muito presentes no mercado financeiro, mais voltada para institucionais, mas isso também pode ser feito para pessoas físicas e também dá uma noção de como realmente funcionam esses contratos. E nada melhor para poder aprender isso do que ver alguns exercícios. Vamos lá então? Exportador deseja se proteger da variação cambial. Dentre as alternativas, quais ele deve considerar para isso? Compra de contrato futuro de dólar, compra de futuro de cupom cambial, swap onde a variação cambial é a ponta passiva e comprar opção de venda de dólar. Tá bom. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui. O que o exportador faz, né? Ele produz alguma coisa aqui no Brasil e vende lá para fora. Tá? Então ele recebe em dólares, tá certo? Se ele vendeu lá fora, entra dólar para ele. Então quando a cotação do dólar cai, isso é ruim para o negócio dele. Tá bom? Então o bom para ele é quando o dólar sobe. Então do que ele quer se proteger? Acabei de falar, do que é ruim, quando o dólar cai. Então a gente vai olhar para essa
para esse lado aqui, para o lado ruim. Então, o dólar caindo, ele tem que ganhar no mercado financeiro. Por quê? O dólar caindo, ele perde no negócio, ele perde na exportação, mas pelo menos ele está ganhando no mercado financeiro, tá bom? E aí isso aí pode ser que se compense e aí diminui o prejuízo ou até tenha um lucrozinho aí, tá bom? Então, comprar contrato futuro de dólar. Bom, se ele quer ganhar com a queda do dólar e ele compra contrato futuro, ele está apostando na alta, tá? Então ele vai estar perdendo com a queda. Então, essa opção aqui é não serve para ele. Comprar futuro de cupom cambial. Aí sim, né? Lembra que o cupom cambial, a variação cambial está num denominador. Então, quando o dólar cai, o cupom cambial sobe, tá? Então, o dólar caiu, é ruim para o negócio dele, mas o cupom cambial subiu, ele apostou na alta do cupom cambial comprando o contrato futuro de cupom cambial e ele vai ganhar aqui no mercado financeiro. Então, a alternativa 2 serve para ele. Swap, onde a variação cambial é a ponta passiva. Pessoal, o dólar para esse cara, para o exportador, já é um ativo, né? Pensa nele como uma empresa. Então, se ele recebe dólares, ele já tem isso como um ativo, né? Já é uma coisa para ele. Então, ele precisa ficar passivo em dólar, tá certo? Então, é exatamente isso que o swap está falando. Variação cambial é a ponta passiva, tá? Então, a alternativa 3 também está correta. E comprar opção de venda put de dólar também. Quando você tem uma opção de venda e o ativo subjacente cai, né? Essa sua operação fica lucrativa, tá bom? Então, também serve aqui a alternativa 4. Então, o que serve para ele são as alternativas 2, 3 e 4, o que nos dá aí a letra A. Beleza? Estamos corretos, ainda bem. Vamos para a próxima. Seu cliente tem uma carteira de títulos pré-fixados e está receoso em relação ao aumento da taxa de negociação desses títulos. Por que ele está receoso do aumento da taxa? Quando a taxa aumenta, o valor do título cai, tá bom? Sabendo que o cliente pode precisar resgatar os títulos antecipadamente e não quer ter sua rentabilidade prejudicada, o que você sugeriria para ele? Então esse é o medo dele, né? Se ele fosse ficar até o final, não teria problema nenhum. O título é pré-fixado, ele já sabe quanto é que ele ia ganhar na hora que ele comprou, ficando até o final, até o vencimento, não haveria nenhum problema. Mas como existe a possibilidade dele precisar resgatar isso antes, se a taxa tiver subido, ele pode estar tomando um prejuízo aí. E ele quer se proteger disso. Pede uma sugestão para você. O que você sugere? E aí aqui tem as alternativas. Vender os títulos pré-fixados e aplicar em pós-fixados para se aproveitar da alta nas taxas. Tudo bem, mas ele está falando que o cliente vai manter os títulos em carteira, tá? Então, não é a mais adequada essa aqui. Comprar contratos futuros de DI que vão proteger a carteira no caso de resgate de títulos após um aumento de taxa. É exatamente isso, né, pessoal? Lembra que o contrato de DI é aquele que você está apostando na taxa, tá? Você está falando de taxa. Então, se eu comprar o contrato de DI e a taxa subir, eu estou ganhando no contrato de DI. Beleza, ótimo para mim na parte do contrato. Mas os meus títulos vão estar perdendo valor. E aí, nessa balança aqui, pode ser que eu fique zerado, ou que eu tenha um pequeno lucro, ou um prejuízo menor do que se eu não tivesse o meu contrato de DI lá, tá bom? Então, a sugestão melhor aqui é a da letra B. Vamos ver as outras. Ele fala de vender contratos futuros de DI que vão proteger a carteira na caso de resgate de títulos após um aumento de taxa. Não, nesse caso, você vai estar perdendo na carteira, né? E você também vai... Você vai estar perdendo na carteira e também vai estar perdendo na operação de DI, tá bom? E ele fala de manter os títulos em carteira. Até pode manter os títulos em carteira, não tem problema nenhum. Mas caso ele precise resgatar, ele vai ter um possível prejuízo aí, caso as taxas tenham aumentado. Então tem alguma coisa que ele tem que fazer para se proteger, tá? Então a resposta realmente fica a letra B, de bola, tá bom? Vamos ver aí. Acertamos, que bom. Vamos para a última. Um investidor tem em carteira cotas de um fundo de investimento passivo cujo benchmark é o Ibovespa, tá bom? Segundo suas análises, no curto prazo haverá uma queda expressiva nesse índice. Ele não deseja vender suas cotas, porque, também segundo suas análises, no longo prazo, enxerga uma grande alta para o índice em questão. O que ele pode fazer, faltou um fazer aqui, né? O que ele pode fazer para proteger sua carteira? Então tá. Então, ele tem cotas de um fundo que segue o Ibovespa, ele fez uma análise e viu que no curto prazo vai estar caindo, mas que no longo prazo vai se valorizar. E ele não quer se desfazer dessas cotas no curto prazo. Quer dizer, no longo prazo, tá bom? Bom, no curto prazo, que seria para evitar essa queda e depois recomprar. Ele falou que não quer fazer isso. Qual o motivo? Não precisa colocar, mas ele disse que não quer. Então, o que ele tem que fazer para proteger sua carteira?
ele tem que fazer alguma coisa que ele ganhe com a queda do Ibovespa. As cotas do fundo dele estarão se desvalorizando, mas essa coisa que ele fez vai dar dinheiro para ele com a queda do Ibovespa, e aí pode ser que mais uma vez, essa balança da desvalorização da cota e a operação que ele fez ganhando, ou fique no 0 a 0, ou num pequeno lucro, ou num prejuízo menor do que se ele não tivesse feito nada. Então, aqui está escrito, a análise do investidor, o que ele pode fazer para proteger sua carteira. A análise do investidor não faz sentido, ele deveria vender as cotas do fundo enquanto o índice ainda não caiu. Pessoal, isso aqui acontece aquela situação de você estar brigando com a questão, né? O enunciado, ele fala uma coisa que você tem que levar, guardar no bolso ou no coração e responder a questão com aquilo que o enunciado colocou. Não briga com ele. E a primeira alternativa aqui está fazendo exatamente isso. Ele está falando que ele não deseja vender suas cotas e a primeira alternativa fala, não, está tudo errado, ele tem que vender. Não. O que está no enunciado, assuma como certo, claro que nem sempre é isso, não é à toa que a prova tem a possibilidade de você colocar um recurso, mas pelo seu bem, assuma que o que está no enunciado está certo e trabalhe nas alternativas com isso, tá bom? Então, para não brigar com a prova, eu esqueço o que está escrito aqui na letra A. Comprar puts das duas ações com maior participação no índice. Pessoal, comprando put ele vai ganhar com a queda? Vai. Mas aqui está falando para ele comprar put das duas ações com maior participação no índice. Lembra lá que o índice Bovespa, o máximo que pode ter de participação é 20%, tá? Então, se você tiver duas ações com uma participação muito grande, você vai estar protegendo apenas 40% ali da sua carteira, tá bom? Então, não é a melhor das alternativas. Existem coisas melhores para serem feitas. Como, por exemplo, o que está na letra C. Vender contratos de índice futuro e ganhar com a queda do Ibovespa enquanto mantém as cotas em carteira. Aqui está beleza. Eu me protegi exatamente na quantidade do índice, né? Porque eu estou me protegendo do índice inteiro e não só das duas ações com maior participação. E também vou manter as minhas carteiras, as minhas cotas em carteira, que é o que ele falava no enunciado que eu queria fazer. E a letra D, só por desencargo de consciência, então já vamos marcar aqui a C. A letra D, por desencargo de consciência, comprar contratos de índice futuro, não, aí já começou tudo errado, né? Porque ele quer se proteger da queda, se ele comprar o contrato, ele vai estar tomando prejuízo aí, não só na cota, mas também na queda do índice com o contrato futuro. E aí ele está falando, para quando o índice se recuperar, ele está alavancado e ganhar mais ainda com a subida. A segunda parte não deixa de estar errado, mas ele também vai tomar um prejuízo aí no meio do caminho. Será que ele aguenta esse prejuízo? Aí já começa um pouco de criatividade, tá? Lembrar que a prova, como gosta de dizer o professor Vladimir aqui do mundo financeiro, da parte de previdência, a prova é de objetividade, não de criatividade. Então seja objetivo. Pega aquilo que está no enunciado, trata realmente de uma forma objetiva e responda com as informações que você tem. Beleza? Então ficamos com a letra C, vamos conferir aí. Acertamos a questão. Então beleza, pessoal. Tendo alguma dúvida, coloca aí nos comentários pra gente. Não esquece de deixar o like no vídeo, é muito importante. Vejo vocês no dia 17.